Irmão, se tu é ou já foi corno, fica nesse vídeo, que esse vídeo é pra você. Se maridão te traiu, também fica, que esse vídeo também é pra senhora. Fica aí que eu vou te ensinar direitinho aqui, ó, o que tem que fazer pra dar o troco, tá? Fica até o final do vídeo, hein? Senão, não vai conseguir dar o troco e vai continuar aí, ó, se sentindo corno. Ou inverso, né? Que a gente não pode falar aqui. Esse vídeo é pra você. Bom, é o seguinte, se você veio parar aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você é trader. O YouTube geralmente ele entrega os vídeos para o mesmo nicho, então acredito que você seja um trader ou já tenha tido algum tipo de contato com a Bolsa de Valores ou talvez siga algum canal da Bolsa. Então é por isso que você veio parar nesse vídeo. E acredito que todo mundo que segue um canal da Bolsa para se manter informado ou porque precisa aprender algo. O que seria esse algo? Ganhar dinheiro. Então, vamos lá. O dinheiro é a felicidade? Acredito que não, mas o dinheiro ele resolve metade dos problemas que nos tornam infelizes. Inclusive, muito provavelmente se você foi corno, ou seu maridão colocou um chifre na senhora, geralmente é por falta de dinheiro, né? Gera brigas, enfim, desavença. E principalmente da parte do homem, quando o dinheiro acaba, o amor, pum, sai pela janela. É isso aí. Então, se você ficou sem dinheiro, desempregado e sua mulher, ó, pulou a cerca, irmão, fica no vídeo aí que tu vai dar o troco direitinho e tua mulher vai querer voltar pra você. Aí depois é contigo. Então vamos lá. Brincadeiras à parte. Vamos lá. Galera, é o seguinte, durante a pandemia, eu tive meu primeiro contato com a Bolsa de Valores. Eu já tinha tido um certo contato com opções binárias há alguns anos atrás, acredito que em 2017 ou 2018 aproximadamente, mais específico acredito que foi 2017, e 2020, 21 eu vim parar na Bolsa de Valores, conheci o mini índice, o mini dólar, e eu olhei para isso aqui, eu falei, cara, eu acho que eu consigo entender esse negócio aí, e eu acho que eu me dou bem nessa coisa aí, hein? Na época, para você operar um contrato, custava apenas R$ 25 para o mini índice e R$ 30 para o dólar, tá? Lembrando que um contrato, ele não custa só esse valor. Ele, na verdade, um contrato de mini índice está custando atualmente R$ 29.572. Só que existe uma coisa chamada alavancagem, que faz com que a gente consiga operar com muito menos dinheiro. Ou seja, a corretora permite que a gente consiga operar um contrato de mini índice com apenas R$ 100. Existem umas taxas, enfim, emolumentos e tal, emolumentos, e aí a gente tem que ter pelo menos aí R$ 115, R$ 120, tá? Então é assim que funciona. E chamamos esse dinheiro que fica na corretora para que a gente consiga locar os contratos e executar as operações, chamamos esse dinheiro de margem. Beleza? Então, eu estou aqui falando detalhadamente porque pode ser que pessoas mais leigas estejam assistindo esse vídeo aqui, mas o principal aqui é como fazer esse investimento se tornar em lucro, tá? Lucro, para a galera que está chegando aí pela primeira vez no mundo do trader, é quando essas duas boletas aqui, ó, onde tem números, ficam verdes e fecham o dia verde. Essa aqui fechou em menos 861, mas isso aqui é simulador, não vale, beleza? Isso aqui é só estudo, enfim, é para errar mesmo. Então eu vou ensinar vocês aqui a como acertar uma operação de mini índice. Você não precisa ser um trader profissional, você não precisa ser muito estudado, basta ter um pouquinho de agilidade e um pouco de entendimento sobre como é essa bagaça aqui, que é o mercado financeiro, beleza? Vamos lá então, vamos lá para a estratégia. Primeiro eu vou aqui no replay de mercado, que é onde a gente repete um dia que já aconteceu dentro do mercado financeiro. Então eu vou colocar aqui um dia aleatório, tá? É aqui que a gente consegue essa ferramenta que é o replay de mercado, tá? Onde tem esse ícone de mídia aqui, escrito ferramentas. Então ele vem aqui para baixo, tem três modos de exibição, tem o padrão, que ele fica aqui, ó, no meio da tela.
Tenho o compacto, que ele fica dessa maneira aqui, parece um player. E tem esse modo aqui, que é o modo de exibição na barra inferior, que ele fica aqui embaixo. Tá? Eu vou deixar ele aqui na barra inferior porque eu gosto mais, ele fica mais discreto aqui e me atrapalha menos. Beleza? Vou pegar um dia aleatório aqui. Esse dia pode ser qual dia? Adivinha? O dia do maluco. Hoje, 22 de outubro. Tá? A gente vem aqui em requisitar. Ele vai carregar aqui, ó. Quando a gente requisita, ele carrega aqui uma barra, carregou a barra azul já, bem rapidinho, e ele vem para essa aba aqui, ó. Se ele não vir, é só arrastar por aqui e pronto. O gráfico carregado retroativo foi para a tela. O que a gente faz aqui? A gente dá play e o mercado vai rodar como se ele tivesse num dia comum com o mercado aberto, beleza? Então, vamos lá, já está rodando aqui, vou deixar em 1x, que é a velocidade mínima. Na verdade, não é mínima não, tem mais lenta do que essa, só tem 0,9, 0,8, 0,7, só para vocês verem. Mas vou deixar aqui 1x, que é a velocidade normal, porque eu quero conversar com vocês, quero explicar direitinho, porque eu quero que vocês saiam desse vídeo aqui fera. Então, são equivalente a 9 horas da manhã e 24 segundos, mercado rolando aí, e essa seta azul aqui é a marcação de onde o preço do mercado está, em 147 mil, aí desce um pouquinho, sobe um pouquinho, e o mercado está em leilão. Apesar de ser um replay, ele também é o replay do leilão, que é uma coisa que acontece aproximadamente, se eu não me engano, são 2 vezes por dia na abertura e no fechamento do mercado. Quando acabou o leilão, aparece essa primeira barra aqui que se chama candle. Candle é o significado de vela, só que candle é em inglês e vela em português. Por que isso aqui se chama vela? Por causa que são essas barrinhas com pavis, que parecem velas. Uma vela de cabeça para baixo, uma vela de cabeça para cima, velas sem pavio, essa daqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma vela no final com um pavio enorme, enfim. Então, acabando essas explicações, vou explicar aqui qual o time frame que a gente vai usar. O que é time frame? É o tempo gráfico do mercado. Uma vela dessa pode ter uma duração de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano. E assim por diante. Então, a configuração que eu estou usando no momento é uma vela de 5 minutos. Eu vou mudar para 15. Aqui, ó, 15 minutos a vela. Aí vocês podem estar vendo aí, pô, mas esse monte de linha aí e tal, parece ter uma cobra coral, verde, vermelho e branco e tal. Cara, esquece isso. A gente não vai usar nada disso. Como que vai ser aqui? A gente vai pegar o gráfico e deixar de 2 cores apenas. Vela vermelha para venda, para as velas negativas, e verde para as velas positivas. Isso aqui é um padrão muito conhecido aí, é o que a maioria usa. Se você tiver alguma dúvida de como configurar a plataforma, basta ir lá no YouTube e procurar como que faz para personalizar ou mudar as cores da vela, beleza? Uma outra coisa que a gente vai precisar também é o ponto de cobertura. Nesse vídeo aqui eu não vou explicar isso ainda, mas não vou explicar sim. Vamos lá, mudei de ideia agora. Vamos lá. Ferramentas, configurações. A gente vai procurar aqui, ó, gráfico, chart trade. Chart trade. Eu não queria explicar para não alongar muito o vídeo, mas em vez de mandar vocês para outro vídeo, é melhor explicar aqui, ó, ponto de cobertura. Quando o gráfico vem, ele vem assim, ó, com ponto de cobertura desmarcado. Você vai vir aqui, ó, e colocar ponto de cobertura, dá OK e vamos ver. Olha, quando essa vela aqui fechar, está em 15 minutos. Eu vou acelerar agora. Vai ser assim. Logo que ela fechar, no segundo seguinte, no próximo segundo, se abrirá uma outra vela. Ou seja, ela vai fechar aos 14 minutos e 59 segundos. Quando der aqui 9 horas e 15 minutos exatamente, vai abrir uma outra vela. Se ela fechar vermelha, a gente vai fazer uma venda. Se ela fechar verde, a gente vai fazer uma compra. Essa compra vai ser uma compra com
um contrato, apenas um contrato, tá? Se ela fechar vermelha é venda, se ela fechar verde é compra. Por coincidência, eu coloquei o meu Chart and Trade, que é esse painel aqui onde a gente executa as operações de compra e venda, zera, inverte, cancela a ordem, etc. Na mesma cor, ou seja, a compra está em verde e a venda está em vermelho. Então, compra seria em tempo real. Se mercado, a compra que a gente faz em tempo real, a gente utiliza o botão Se mercado. Significa comprar a mercado. E a venda que a gente faz em tempo real significa ver mercado, ou seja, vender a mercado. Esse ser stop e ser limite é onde a gente posiciona as ordens e elas ficam um tempo posicionadas. Por exemplo, algo parecido com isso aqui. Ó. Digamos que eu posiciono aqui no 148 mil, exatamente aqui. Ó, 148 mil. Vou fechar essas aqui para não confundir. Então a gente vem aqui, coloca em 148 mil e dá um OK aqui. Tá? Eu vou fechar essa e vou colocar aqui para vocês verem. Colocar uma compra em 148 mil. Viu? Veio para cá. Vou colocar uma venda em 148 mil. Viu? Veio para cá. Tirar essa estratégia aqui. Deixa nenhuma, porque a gente não vai precisar disso. Então vamos lá. 148 mil compra, 148 mil venda. No decorrer do vídeo aí a gente vai precisar desse botão aqui. Mas por enquanto, comprar ou vender mercado. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui. Fiquem atentos que falta 9 segundos. 14 minutos e 50 segundos. No minuto seguinte, que é o minuto 15 em diante, a gente vai fazer uma operação. Lembra que eu falei? A vela está vermelha. Nós vamos fazer uma venda. Apenas uma venda, tá? Vender mercado. Então, vamos lá. Ó, vou diminuir a velocidade aqui. Tá? Opa! Nasceu a vela. Vender mercado. Ok. E é aqui que acontece a mágica. A primeira operação do dia com um contrato. Venda. Tá? Então é aqui que acontece a mágica. Por quê? Nós vamos buscar 200 pontos. 200 pontos de gain. Então você vai arrastar até o 200. Ok? Então se o mercado descer 200 pontos, botou no bolso, maravilha. Vamos para a próxima. Enfim. Pô, mas e se o mercado for contra mim? Aí que tá. A gente não vai perder essa operação. A gente vai aproveitar o movimento do mercado e a partir daí vai nascer uma outra operação. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz. Olha. Nós vamos colocar aqui uma linha bem no fechamento do candle. Tá? Eu vou colocar aqui uma linha branca. Eu gosto muito da cor branca, que ela é bem fácil de perceber. Tá? Você copia e cola aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, que dá certo. Beleza? Como que a gente faz para descobrir aonde foi o fechamento do candle que gerou a nossa entrada? É só colocar o mouse em cima do candle, que ele vai nos dar todos os parâmetros. Então, aqui eu tenho abertura, máxima, mínima e fechamento. Eu preciso do fechamento, porque o fechamento, que é a quarta opção, ele gerou a abertura do próximo candle. Então, o fechamento desse candle foi em 146.840. É aonde a gente vai posicionar a primeira linha. 146.840, que é a nossa entrada. Vamos lá. 146.840. Ficou aqui no 41, mas está bem próximo, não faz muita diferença não. 40, tá? Então, aonde que vai ser a próxima linha? 100 pontos acima. Se eu coloquei aqui no 146.840, a próxima linha vai ser no 940, 146.940. Perceberam? E aqui a gente vai ter exatamente 100 pontos entre uma linha e outra. Vou colocar aqui o cadeadinho aqui, ó, para travar a linha. Travar a linha. Beleza? Vamos ver se travou mesmo. Travou essa. Travou essa. Beleza. Vou medir a pontuação aqui, ó, para vocês verem. É só clicar com o botão esquerdo do mouse e medir.
Ó. Vejam se não tem 100 pontos. Ó, 100 pontos. Beleza? Então, eu fiz a venda no fechamento do candle vermelho. A venda ficou um pouquinho abaixo, né? Acontece, nada é perfeito, mas o ideal é que ele tivesse ficado em cima da linha exatamente. E estiquei a minha ordem de gain, meu stop gain em 200 pontos. Né? Então vamos ver se está certo. Agora, como que a gente vai fazer? Dessa linha para baixo a gente vai ter 200 pontos. E dessa linha para cima a gente vai ter mais 200 pontos. Então, se eu estou no 146.840, menos 200 é 146.640. Concorda com isso? Então, vamos lá. Nem aceita o Ctrl V. Vou tirar o cadeadinho dela aqui para dar um Ctrl V nela. Pronto, cadeadinho de novo. Ó. Então, vamos lá. 146.640, né, que eu falei. Olha, praticamente no 40 aqui. Show de bola. Então, o meu stop gain, na verdade, tem que ficar em cima dela aqui. Não... Porque aqui entrou um pouquinho atrasado, um pouquinho abaixo, então vai dar diferença mesmo de 10 pontos. Beleza? E a mesma coisa nós fazemos acima. Eu vou colocar uma cor diferente. Azul, né? Que azul é a cor da alegria, então nosso gain é alegria. Então, vamos lá. 200 pontos acima. Se eu estou aqui no 146.940, quanto é isso mais 200? 146.940 mais 200. Se você não sabe, não é bom de matemática, pega a calculadora aí e faz na calculadora. 146, 147, 140. Ó, um pouquinho mais acima. Olha aí, ó. Isso aí, 146, 147, 140. Então, fica aparecendo aqui um avião, né? Aqui é o corpo do avião e aqui são as duas asas. Então, por isso que eu coloquei o nome dessa estratégia de caça de guerra. Porque a gente bombardeia o inimigo de um lado, se ele for para o outro, a gente bombardeia do outro lado. E a gente não perde, a gente bombardeia, ganha a guerra e sai com a vitória de lá. Beleza? Então eu ensinei a vocês a como montar a estratégia. Vou colocar um pouquinho mais de longe para que vocês possam enxergar melhor. E esse candle aqui é o que gerou a nossa entrada. Correto? Então ele é o candle gatilho da nossa entrada. Eu vou colocar aqui a cor dele amarelo. Amarelo para que a gente consiga identificar qual candle está nos dando essa marcação toda. Colocar aqui linha pontilhada para não embaralhar muito e travar esse negócio aqui, travar essa bagaça. Tá? Vamos lá. Travar aqui no cadeado. Beleza? Pronto. Operação montada. Agora o que a gente vai fazer? Soltar. Deixar rolar. Opa, peraí. Deixar rolar. Mas antes eu tenho que explicar uma coisa aqui para vocês, né? E se o gráfico for contra a gente? O que a gente faz? Se ele for contra a gente estopa. Aonde que a gente estopa? A gente vai estopar aqui, ó, nessa linha aqui. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso dessa maneira aqui, ó. Lembra que eu falei que esse botão C stop e V limite ele serve para colocar as ordens em uma posição diferente de onde o preço está. Então, através deles, a gente vai conseguir fazer isso. 146.940, 146.940, e a gente vai colocar o dobro das ordens que tem embaixo. Se aqui eu estou vendido com 1, eu vou comprar com 2, só que agora no C stop, a ordem vai ficar posicionada. Ó. Você coloca aqui, já vai ver a ordem ali. Depois é só puxar para o nosso stop, caso pegue essa ordem. E deixa rolar. A gente já está protegido. E fica de olho. Vou aumentar a velocidade.
O mini índice é muito rápido, tá? Já olho aqui embaixo aqui, 146. Olha, ele pegou. Ele pegou. O que a gente vai fazer agora? Vai puxar o nosso stop para cima até o 200, até o 147, 140. Dessa vez pegou certinho no 200. Beleza? Então aqui, ó, 147, 140. E a gente vai fazer a mesma coisa para baixo. A gente começou com um contrato aqui. Em cima a gente foi para 2. Agora embaixo a gente vai voltar de novo com 3. 146,840. Grava esse número que é o que a gente vai colocar aqui embaixo. 840. Então, caso ele volte, a gente stopa embaixo de novo e faz uma entrada com um contrato a mais. Começamos com 1 embaixo, 2 em cima e 3 embaixo. Pronto. Estou protegido agora. Estou protegido agora de estopar. Vamos lá. E o meu ponto de cobertura, a importância dele, que é o ponto que determina se eu estou ganhando ou perdendo. Acima dele eu ganho, abaixo eu perco. Vamos lá, caça de guerra na veia. Pegou de novo? Não tem problema, não tem. Eu vou fechar essa ordem aqui e vou entrar de novo em cima, 146, 940. 940. Só que agora com um contrato a mais, 4 contratos. Então deixa rolar. Deixa rolar, vamos esperar. Não tem pressa, aqui está acelerado também, vai ser 5 vezes mais lento do que isso, vai dar tempo de vocês raciocinarem e treina bastante no simulador, faz bastante replay de mercado e treina em tempo real. De novo, ó, pegou minha ordem de cima, o que eu vou fazer agora? 5 contratos, eu já coloquei 1, 2, 3, 4 e agora 5 contratos para baixo, no 146, 840. 146, 840. Vender, stop. Beleza? É isso aí, galera. Então, observa que o nosso ponto de cobertura está exatamente em cima do nosso ponto de gain. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa ordem exatamente ali no 0 a 0. Essa operação aqui a gente sai no 0 a 0. Ok? Se pegar lá. Olha aí, ó, 200 pontos. Então vamos sair aqui no 0 a 0. Porque é exatamente onde está o ponto de cobertura. Na verdade é um pouquinho acima. A gente deve sair aí perdendo R$5. Não tem problema nenhum. Essa estratégia aqui é para não perder. Ó, o que eu falei? Perdendo 5, 10 reais, bem menos, R$2. Ok, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos esperar um próximo sinal, que é quando fechar esse candle aqui. Vamos esperar fechar. Falta 8 minutos. 8 minutos. Então, vou falar um pouquinho dessa estratégia. Essa estratégia aqui eu criei ela logo assim que eu tive o primeiro contato com o mercado, observando a movimentação do índice. Olha lá, ó, porque que tem que sair. Se ela volta aqui, a gente entrar com mais contratos. Então, essa estratégia é para operar com pouco dinheiro e perder pouco dinheiro. Ou nunca perder, tá? Enfim, voltando à estratégia. E é uma forma de proteger o nosso capital, porque quando o mercado vai contra a gente se esconde, a gente se protege, né? Se esconde não, porque a gente vai para cima. Só que a gente se protege. Na hora que o inimigo está atacando, a gente se defende. Na hora que a gente ataca, a gente cerca de uma forma que o inimigo não tenha para onde correr. Então esse aí é o nosso caça de guerra. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar fechar esse candle. Falta 2 minutos e 30 segundos, 20. E vou fazer de novo a mesma coisa. Só que no fechamento agora do próximo candle. Assim que termina as operações, a gente espera a barra fechar totalmente, cria sua nova barra e a gente entra no fechamento dela. Olha, falta 1 minuto e
Não esqueça de colocar um contrato de novo, começa tudo do zero. Essa barra vai fechar verde, então eu vou fazer uma compra. Faltava 14, enfim, faltava 5 segundos, é isso que eu ia falar. Estamos agora em 14, faltando 14 minutos e 54 para fechar essa barra. Começou a nova barra. Repara que ela já está um pouco acima, tá? Ela já está um pouco acima. Então, antes de fazer a entrada aqui, eu vou preparar aqui as linhas da operação, para que fique bem claro. Soltar aqui no cadeadinho aqui, ó, e fazer a medida que eu falei. Vamos lá. A medida da barra aqui, ó, fechamento, 146,965. 146,965. Aqui, ó. 965, tá? Agora, essa aqui, a 100 pontos abaixo é 865, 146,865. Concorda? 865. Aumenta um pouquinho a régua aqui que a gente consegue. 865. Fechou. Vamos lá. Se as barras ficaram com 100 pontos de distância no 965 e no 865, a próxima é 200 pontos acima, então no 195. 147, 195. Vamos lá. $195. Ok? E a de baixo é 200 pontos a menos desse 865. Então é 146, 800, é 665. Então vamos lá, 665. Aí, 146,665. Beleza? Então aqui, de novo, a explicação da estratégia. Como vai ser? Como o candle fechou verde, a gente faz uma compra bem aqui e sai aqui. Se o mercado voltar, a gente vende com mais um contrato aqui e sai aqui. Se ele voltar para cima, faz mais uma compra aqui com mais um contrato e sai aqui. Voltar para baixo, faz uma venda aqui e sai aqui. Tem que ser exato isso. Valeu, galera? Vou fazer logo a minha compra, mesmo com o mercado no pause. Olha, eu perdi 10 pontos aqui, né, que eu estou pegando atrasado. Arrasto a minha ordem de gain para cima, em 210 pontos aqui, aproximadamente. Vou botar 200 certinho, né, para não dar erro. 200 pontos certinho. E vamos para dentro. Vamos para dentro. Enquanto isso, eu vou posicionar logo uma ordem aqui embaixo no 146,865. 146,865 com o dobro de contrato, ou seja, 2 contratos. 2 contratos, está posicionado, tá? Essa ordem não está ativa, ela só fica ativa se o gráfico voltar. Aí essa ordem de cima encerra. Vou acelerar o mercado. E aí, você me pergunta quantas vezes eu consigo fazer isso? Então, dá para fazer essa estratégia até 7 vezes repetida, 7 ou 8 vezes. Mas isso eu vou ensinar num outro vídeo como que a gente faz para conseguir fazer essa estratégia mais vezes. Aqui eu consigo 5 vezes sem prejuízo, tá? 5 vezes. Porque na medida que a gente vai repetindo isso, a gente tem que aumentar a distância do nosso gain. Porque o ponto de cobertura vai se afastando cada vez mais. Dá para a gente esperar bater no ponto de cobertura e sair no 0 a 0. Mas o ideal é que saia logo no gain, coloque o dinheiro no bolso, sem ficar passando sufoco ou perder várias horas ali na frente da tela. Olha, tá quase pegando.
É mágica essa estratégia, é mágica. Pegou, galera? A gente vai esperar essa barra fechar e fazer tudo de novo. Cancela todas as ordens e agora a gente vai começar com um contrato de novo aqui, ó, tá? Um contrato de novo. Essa setinha aqui, ó, aumenta o número de contratos. Essa daqui diminui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Esperar fechar e colocar as linhas na posição correta. Não tem problema se der loss. Se der loss, a gente reverte o loss e vai atrás do gain, tá? Essa estratégia é para isso mesmo, é para não tomar loss. E quando tomar o loss, tomar tanto tempo depois que a gente não vai nem sentir diferença no financeiro. Galera, eu gostaria de estar aqui com uma webcam ligada, uma câmera aqui, para poder conversar melhor com vocês, né? Ter aquela aproximação maior. Só que eu não tenho webcam e eu estou gravando pelo PC. Se tivesse pelo notebook, eu tenho um notebook aqui, mas meu notebook é muito fraco. É um notebook muito antigo, aquele RV11, Samsung. RV411, se eu não me engano, da Samsung. Então, ainda está com Windows 10, é muito pesado, né, para as peças que ele tem, o Celeron, enfim. E eu não tenho aqui o webcam, então por esse motivo eu não coloco a minha cara aqui, porque eu realmente não tenho esse recurso. E gostaria, né, para criar aquela aproximação. Opa, abriu um novo candle. Se abrir um novo candle, é uma nova oportunidade. O que a gente faz? Depois a gente volta lá naquele assunto. Comprar mercado. Ok, já peguei atrasado aqui de novo, tá? Vou colocar as posições aqui aproximado. Eu não vou fazer nada exato agora. 147, 320. Então, 147, 120. 220, né? 219 tá bom, tá perto. É só para a gente entender que estamos a 100 pontos de distância. E para cima, 320 para cima dá 520. 147, 520. Aproximadamente aí, senão vou perder muito tempo, já expliquei para vocês. E aqui 140, 220, 147, 20. 147,020. Tá bom aí. Então temos de novo o nosso caça de guerra armado. A gente vai arrastar o nosso stop gain para essa linha azul e vamos deixar uma ordem logo armada aqui embaixo com um contrato a mais. Esse um contrato a mais é para compensar, para dar o loss desse daqui, que já está ativo, e compensar com mais capital. Aí o nosso ponto de cobertura fica aqui. Então 50% dessa caminhada aqui é lucro nosso. Então 147, 220, tá 19 aqui, mas é 20, tá? 147, 220 é o nosso preço que a gente precisa. 147, 220 é onde vai ser posicionada a nossa venda. Olha lá, ó, veio para cá. E aí solta o leão e deixa ele caçar. Bom, o mercado já está bem esticado. É muito provável que esse candle volte. Não continue subindo, mas nada é certo. O mercado que manda e a gente só obedece. Vamos lá. Vamos ver aqui o que nos espera. E aí, quanto é necessário para poder fazer essa estratégia? Galera, como eu disse, R$100 para cada contrato operado, tá? Antigamente, quando eu criei essa estratégia, era R$25 um contrato. Então, a gente conseguia operar 4 contratos com R$100 na conta. Chegava a custar R$13. Então, com R$130, nós operávamos R$130, 10 contratos. Isso é um absurdo de alavancagem. Não está mais assim. As corretoras entraram num consenso e padronizaram, tipo um cartel de preço de contrato. Então, o mini índice está custando R$100 e o dólar aproximadamente custando R$150. Depende da corretora, tem uma taxinha a mais ou uma taxinha a menos, mas é basicamente isso aí. Beleza? Espero ter
esclarecido bastante isso aí. Vou dar uma pausa aqui para poder continuar a conversa. Então, precisamos de R$100 para cada contrato. Se a gente for operar até 7 contratos, como eu disse, a gente vai precisar de R$700 na conta. Esses R$700 tem que ser limpo. Você não vai colocar R$700 na conta e querer operar essa estratégia. Não vai dar certo, porque quando você ficar negativo 100, R$200, você não vai conseguir operar esses 7 contratos. Você vai operar aproximadamente 70% do seu capital, que é o que a corretora vai deixar você locar. Então, se você tiver R$1.000, você não consegue operar 10 contratos. Só consegue 7, aproximadamente. Depende da corretora também. Se você estiver com R$700 na conta, você deve conseguir operar 4 ou 5 contratos. Talvez nem isso. Então, tenha um valor só para os contratos e mais a margem por fora, que é o dinheiro que você está disposto a perder, caso você tenha loja, se atrapalhe com a técnica e tal. Por isso eu falo, treina bastante. Então, R$700 só para os contratos de mini índice, mais o dinheiro alocado para ser a margem com possibilidade de perda, digamos que seja R$1.000. Então, R$1.000 mais os 700 do contrato. Total, R$1.700. Tá? Infelizmente, antigamente dava para fazer essa estratégia com 300 e R$200 na conta e dobrar o valor. Então, vamos lá. Pegou de novo aqui, mais um gain. E, quando fechar essa barra, eu entro de novo. Deixa rolar. Então, galera, é o seguinte, eu preciso muito que vocês se inscrevam no meu canal, dá essa força aí. Curte, deixa esse like aí maneiro. Comenta o que vocês acharam da estratégia. Ativa o sininho porque vai ter mais. Essa aqui é a minha primeira estratégia. Eu criei isso aqui há 4 anos. Vocês têm noção de quantas coisas eu aprendi ao longo do tempo? Quantas estratégias que eu aprendi, que eu criei? Eu sou muito de criar minhas próprias estratégias. Enfim, não sei se alguém já fez isso antes, mas foi minha observação que me fez chegar a essa conclusão do mercado. E eu estou aqui compartilhando de graça para vocês. Não estou jogando na cara não, mas estou dizendo que muitos cobram valores absurdos para ensinar essa coisa simples. E não estão errados, estão certos. Mas eu posso ganhar esse dinheiro aí, mas eu posso ganhar através dos meus vídeos. E através do dinheiro dos vídeos, operar com esse dinheiro, enfim. Então eu estou começando aqui o canal e vocês que estão assistindo esse vídeo até agora, provavelmente também estão começando. Então vamos começar junto aí, galera. Todo mundo ganha. E para eu ganhar, só preciso que vocês ativem o sininho, compartilhem, comentem, indiquem para outros amigos do canal, expliquem para eles como funciona. E é isso aí, dá essa força aí. Eu estou com 44, 45 inscritos, se eu não me engano. E pretendo chegar aí até o fim do ano a pelo menos 1.000 inscritos. Então me ajuda aí, galera. Ó, começou truqueando aqui. E vamos nessa. Olha, a métrica de novo aí, ó. A gente vai lá e vê aonde que ele fechou, tá? Fechamento 147,635. Então, 147,635. Botei no 34 ali, não tem problema. 147,535. Que é os 100 pontos de diferença, tá? Aí, certinho. 535. 335 a 200 pontos abaixo. 147,335, tá no 38 ali, mas tá bom. E 635 para cima da 735, 835. Beleza. Então, aqui no fechamento dele, como é um candle positivo, nós vamos colocar aqui um contrato de novo. Não esqueça de voltar a um contrato, porque quando você está operando com 10 contratos, o que fica na boleta aqui é 10, cara. Se tu estiver operando com 155, vai ficar 155. Então, tu vai começar muito alavancado com mais de não sei quantos contratos. Então, sempre lembra de limpar a boleta, a quantidade de contratos aqui para um contrato, beleza? Aqui é uma compra. Assim que a gente compra, a gente
joga o gain lá para a linha azul, que vai dar 200 pontos. E a gente já posiciona aqui de novo 147,535. 535. A nossa venda agora com dobro de contrato, que é 2. Então, venda. É isso aí. E deixa rolar. Deixa rolar. Se pegar lá em cima, é mais 200 pontos no bolso. E 200 pontos no mini índice significa R$40. Olha, deu lógica. O que a gente vai fazer agora? Fecha isso aqui, coloca 3 contratos lá para cima. 147,635. 635. E espera. Essa é a nossa proteção, para a gente ter certeza que a gente não vai perder. Nossa grana vai diminuindo aqui, isso é normal, né? Até chegar um ponto aqui que a gente começa a lucrar de novo. Nessa segunda operação, se eu não me engano, é 50%. Ó, chegou. E o nosso stop gain é lá embaixo. Pegou de novo. Olha aí, ó. O objetivo dessa estratégia é fazer R$100, tá? R$100 por causa de R$1 aqui, aquelas ordens que a gente acaba entrando um segundo depois, atrasado. Não deu esses R$100, mas eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar mais longo. Espero que tenham entendido e tenham gostado dessa estratégia. Então, comentem aí, realmente, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, comentar e deixar o like. Cara, e se tu não gostar, tu também deixa o dislike aí, mas fala porque tu não gostou. Beleza? Porque a tua crítica pode ser uma crítica construtiva e a gente vai melhorar aí ao longo do tempo as estratégias e aperfeiçoar, né? E é isso aí, galera. Deixa eu comentar um pouquinho aqui sobre essa estratégia. Essa estratégia usa um tipo de operacional que a gente vai alavancando cada vez mais, como se fosse uma escadinha. Então a gente começa com um contrato, vai para 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 não é muito interessante continuar operando na mesma proporção, porque em vez de dar lucro, começa a dar prejuízo. Então a ideia, depois de 5 contratos ali para cima, a ideia é procurar uma posição de sair no 0 a 0 para que possa ter fôlego e começar de novo. E para isso precisa ter uma quantidade de dinheiro que seja equivalente aos contratos, né? A margem necessária para alocar os contratos de acordo com as regras lá da corretora que você opera. Então, muita gente que é profissional não gosta desse tipo de estratégia, porque essa estratégia aqui ela lembra um pouco o martingale. Procura aí no YouTube que vocês vão entender o que é o martingale. É onde você começa com 1, depois tu vai para 2, aí depois você dobra, vai para 4, depois vai para 8, 16, 32. A maioria dos traders que quebra a conta é porque utilizam martingale. Aqui eu não estou usando martingale, mas eu estou usando um número de contratos que vai compensando o prejuízo e proporcionalmente para que no futuro, de forma suave, possa se converter esse suposto prejuízo em lucro. E eu mostrei aqui para vocês a estratégia limpinha. Vocês observaram que não deu mais de 4 inversões de tendência. Estava na compra, foi para venda, compra, venda, foi lá e pegou na ordem, bateu. A primeira saiu em 0 a 0, né? E acredito que muita gente deve ter saído desse vídeo na primeira operação, que deu 0 a 0. Mas você que ficou aqui até o final, parabéns e agradeço a vocês. E se vocês gostaram aí, mais uma vez eu peço aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta e ganha muito dinheiro aí. E é aquilo que eu tinha falado no início. Se tu é corno aí, parabéns. Se tu foi corno, tu não é mais, porque tu ficou até o final do vídeo e agora tu vai ganhar dinheiro, tu vai fazer inveja àquela mulher lá. E se teu marido te largou aí, ó, agora você vai ganhar dinheiro, vai ficar bonitona, ele vai querer voltar pra você. Aí é só tu falar não. É isso aí, galera. Muito obrigado aí, abraço e até o próximo vídeo. Valeu!